Olá, pessoal querido! Hoje, então, vamos terminar nossa aula, que ficou só um pedacinho por gravar. Vamos lá! Eu quero fazer uma revisão com vocês de alguns pontos que eu estou... Não sei por que tá me batendo aqui no ouvido que vai cair. Primeira coisa, vocês têm que diferenciar a sindicância do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar. A sindicância é quando eu não tenho autoria, eu não tenho materialidade, eu tenho que formar provas para isso. Ou um crime de menor importância, onde eu posso aplicar penalidades, suspensão ou advertência. Isso na sindicância eu posso. Já no PAD é uma coisa maior, pessoal. Então não é para qualquer crime. Eu posso ter PAD sem sindicância? Posso. Se eu já tiver provas para começar o PAD, eu não preciso da sindicância, certo? Então, isso é o processo administrativo em geral. A suspensão preventiva que caiu já na prova é para quando vocês quando precisa afastar o servidor do cargo para que sejam colhidas as provas, feitas as diligências para montar a sindicância ou PAD. Isso pode demorar, então, de 60 dias, prorrogáveis por mais 30, certo? Então, 60 prorrogáveis por mais 30, ok? Então, sindicância também tem a comissão de sindicância, então são 3 servidores, igual no PAD, tá? Aí tem algumas coisas ali que da sindicância, o que pode? Diligências sumárias, o que eles vão fazer? Diligências sumárias, eles não vão a fundo nas coisas, eles vão fazer superficial, certo? Esclarecimento das ocorrências e indicação dos responsáveis. Este relatório da sindicância deve ser apresentado em 30 dias, com uma prorrogação de mais 30. Decisão, então, é em 5 dias, certo? E ele pode aplicar que penalidade na sindicância? Isso aí já caiu em Fundatec, advertência ou suspensão. Caso seja uma punição mais grave, então instauração de PAD ou arquivamento do processo. São as 3 coisas que ele pode fazer. Se for para a autoridade essa sindicância, ela achar que aquilo não está bom, ela pode mandar de volta para a comissão? Pode, para que sejam feitas novas diligências, tá? Que vão ser novas diligências em 5 dias, e aí volta para a autoridade decidir em 30 dias prorrogáveis por mais 30. Aí vem o PAD. Vocês viram hoje que eu mandei para vocês, quem está no grupo, né? O esqueminha do PAD. Por quê, pessoal? Não sei por que eu acho que o PAD vai cair. Então, eu quero que vocês deem uma cuidada assim no PAD, certo? O que é o PAD? Processo Administrativo Disciplinar. É montada uma comissão de 3 servidores estáveis. O que esses servidores podem fazer? Tomar depoimento, acariações, investigação, diligências, usar peritos e técnicos, tá? E o que o presidente desta comissão pode fazer? Indeferir pedidos impertinentes, meramente protelatórios, sem interesse para o PAD, tá? Isso o presidente vai fazer. O que é assegurado sempre no PAD? Contraditório e ampla defesa. Eu necessito de advogado de defesa legal ou eu posso ter defesa legal? Eu posso ter defesa legal, não necessito. E eu vou utilizar de todos os meios de prova, mais recursos admitidos em direito. A sindicância deve integrar o PAD? Já falei para vocês que não, ela pode integrar o PAD. E se nessa sindicância for descoberto um crime que não compete administrativamente julgar, eu mando então esse PAD ou essa sindicância para a autoridade policial. Essa autoridade policial vai abrir o quê? Inquérito policial. Então, vamos para o PAD. Como que é a instrução do PAD? Todo este processo de instrução não pode durar mais que
90 dias, certo? São 90 dias de instrução. Primeiro vai ter a citação do indiciado, porque aqui eu já falei para vocês que nós temos autoria. Nós temos 3 formas de citação que pode se dar. Primeiro, pessoal. Tu vai e entrega a contra-fé para ele, ele assina. Isso tem que ocorrer 48 horas antes da audiência, tá? E se ele não receber, não, eu não quero, não vou receber isso, então vão ter 2 testemunhas que vão assinar por ele e fica como ele tivesse recebido. Se ele estiver ausente do município, em outro município, então eu vou mandar uma carta registrada para ele. Ou se não, se ele estiver em lugar incerto e não sabido, não tenho nem ideia de onde ele foi parar. Então eu faço um edital que tem prazo de 15 dias. Pois a citação nós temos a audiência. O que vai ser feito nessa primeira audiência? Na primeira audiência eu vou ouvir, né, o indiciado. Vou fazer interrogatório então do indiciado. Se ele não comparece, pessoal, revelia. Aí a autoridade, então a comissão vai nomear o que? Um defensor. Interrogado indiciado, ele tem 3 dias para oferecer alegações escritas, onde ele vai indicar as provas que ele pretende produzir, arrolar as testemunhas. Quantas testemunhas nós temos no PAD? 5, máximo de 5 testemunhas, tá? Se eu tiver mais de um indiciado, então esses 3 dias passam a ser 6 dias, mas prazo comum. As testemunhas, o que elas vão fazer? Vão ser intimadas para depor. Vai ser um depoimento oral, reduzido a termo, ouvidas separadamente. Caso divirjam os testemunhos, vai ser feita a arcariação, que é face a face. Tu coloca uma testemunha na frente da outra e tu vê qual que está mentindo e qual que está falando a verdade. Como que vão ser? Se for servidor a testemunha, então tu intima direto o chefe da repartição de servidor. Trabalha e diz, chefe, tu vai ter que liberar tal servidor tal dia porque ele é testemunha num PAD, tá? Depois de eu ouvir essas testemunhas, eu posso, como comissão, reinterrogar o indiciado. Mas isso se eu achar necessário, senão não precisa. Terminou a instrução, fim da instrução. Daí eu vou ter, então, que fazer o indiciado vai apresentar defesa escrita. Aí a defesa escrita, pessoal, é 10 dias, certo? 10 dias para defesa escrita. Se for mais de um indiciado, então são 15 dias. Aí vai para a comissão. A comissão vai fazer um relatório sempre fundamentado. E ela tem 2 opções, ou ela absolve ou ela condena. Se absolveu, tudo bem, continua trabalhando. Se condenar, eu tenho que ter a pena que ela está condenando ali, certo? Terminou, absolveu, condenou, vai os autos remetidos para a autoridade que instaurou o PAD, que tem 10 dias após o término da apresentação de defesa. Então, a comissão tem 10 dias para mandar para a autoridade isso. Os autos são recebidos, então, pela autoridade competente. Essa autoridade pode fazer em 5 dias, pedir esclarecimentos, providências à comissão, ou encaminhar os autos à autoridade superior, sabe? Se a pena, por exemplo, for uma pena que não pode ser aplicada por essa autoridade competente, é uma pena muito grande, tem que ser aplicada pelo prefeito. Lembra que o prefeito tem a competência de aplicar as penas maiores e algumas, quais advertência e suspensão, ele pode deixar para os secretários, né? Em 10 dias, o que ele vai fazer em 10 dias, então, a autoridade competente? Vai despachar se acolhe ou não o que a conclusão da comissão.
Aí entra a fase de recursos do PAD, certo? Que não é discriminada a fase de recursos ali no PAD, né? Depois dos recursos, nós temos ali no PAD, que a gente já viu, a revisão do processo. A revisão do processo é quando ocorre umas provas novas, alguma coisa nova dentro do processo. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a seguridade do servidor, que nós não falamos nem em aula, para quem estava em aula e está assistindo este vídeo. Nós não falamos sobre seguridade do servidor. Por quê, pessoal? Para os cargos comuns, quase todos não cai. O regime de previdência só cai para os professores. Esses têm que estudar regime de previdência. Aí sim, eles têm que estudar a fundo a seguridade dos servidores. Mas aqui, no regime jurídico, nós temos alguma coisa da seguridade. Por exemplo, auxílio funeral. Esse auxílio funeral só tem aqui, ele não tem lá no regime de previdência, certo? É aquele que, se o servidor é falecido em atividade ou está em disponibilidade ou aposentado, exceto se ele está em regime próprio de previdência, né? Ele vai ganhar o valor, o familiar ganha o valor de um vencimento e meio do menor padrão no quadro efetivo do município, tá? E se o terceiro custeou esse funeral, então ele vai ser ressarcido neste percentual. Depois vem a assistência à saúde. O que o servidor tem direito? Assistência médica, hospitalar e odontológica. Planos da Seguridade Social. É importante, eu preciso saber o que o segurado tem direito e o que o dependente tem direito. Já vou dizer para vocês, os dependentes só têm direito a duas coisas. Vamos ver os segurados. Primeiro, a aposentadoria por invalidez. Segundo, a aposentadoria compulsória, aos 70 anos. A aposentadoria voluntária e por tempo de contribuição. A aposentadoria voluntária por idade. A aposentadoria especial, que é aquela dos professores, que é menos 5 anos, né? Auxílio doença, salário família e salário maternidade, que é 120 dias, começa a contar 28 dias antes do parto. Quanto aos dependentes, aí nós temos a pensão por morte, tá? E o auxílio reclusão, só esses dois. Pensão por morte e auxílio reclusão. Auxílio natalidade, ele fala aqui, né? Que é o nascimento do filho, que é 50% do menor padrão de vencimento do plano de carreira. Se for natimorto, também recebe, tá? Parto múltiplo, gêmeos, então é mais 50%. E aí nós paramos na aula, na verdade, nessa parte, contratação temporária de excepcional interesse público. Primeiro, essa contratação ela é temporária. Quanto tempo pode durar? 18 meses, certo? São 18 meses, não pode ultrapassar 18 meses. É o processo simplificado que fala, tá? A lei vai indicar o número de vagas. E qual que é a lei do concurso público? O edital. Então, no edital do processo simplificado, eu vou ter lá um número de vagas, tá? O que é necessário para o temporário excepcional interesse público? Primeiro, deve visar atender as situações de calamidade pública, combater surtos de epidemia, pré-temporada e temporada de veraneio. Cuidado, aqui é contratação temporária de excepcional interesse público. Para nós aqui isso é muito importante. Atender outras situações de emergência, então, que visem a ser definidas em lei específica. Vedado desvio de função, então, tu foi contratado temporariamente para aquela coisa, tu não pode fazer outra. Outra coisa, isso aqui é um contrato de natureza administrativa e não institucional como é o nosso. Mas tem direito à remuneração,
a jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno, gratificação natalina proporcional, férias proporcional, inscrição em sistema oficial de previdência social. O que ele vai ser inscrito aqui? Regime geral da previdência. É igual os CCs. CCs também são inscritos em regime geral. O 237 fala então do dia do servidor público, logo depois do concurso de vocês, 28 de outubro. E os prazos são contados em dias corridos, exclui-se o do começo, inclui-se o do vencimento. Eles não vão ser tão de fazer vocês contar prazo, acho que não. E ainda um dos últimos artigos, ele diz o que é família do servidor. Além do cônjuge e dos filhos, é quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e conste em seu assentamento individual. Ainda, quem equipara-se a cônjuge, a companheiro ou companheiro. Equipara-se ao cônjuge, a companheiro ou companheiro, desde que viva mais de 5 anos de vida em comum ou, por menos de 5 anos, tenha desta união resultado prole, filhos. E no próximo vídeo, então, nós vamos ver um pouquinho do plano de carreira de vocês, que é pouquinha coisa, não tem muito. Vocês vão ver que a gente já viu tudo isso, então, lá no dentro da lei orgânica do regime jurídico. Beijo no coração de vocês e até daqui a pouquinho.